Socorro, socorro, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Esta era a visão cinza que Davi tinha ao seu redor. Socorro! Eles falam ali com as emoções na flor da pele. Não é falsidade, muita falsidade ao meu redor. As pessoas não dizem a verdade. Elas ficam me bajulando. Elas ficam mostrando outros caminhos que não o caminho verdadeiro. Elas querem me forçar a acreditar em alguma coisa que não é da vontade do Senhor. Socorro! Olha, e quase a gente está precisando gritar, né? Salmo 12, verso 1, como Davi grita aqui por socorro. Socorro, socorro, tem muita mentira. E a gente está olhando a mentira como se fosse verdade. Nós estamos invertendo os papéis das coisas, das pessoas. Estamos amando mais as pessoas, mais as coisas e usando as pessoas. É o contrário. O mundo está de perna para o alto, as coisas saíram do controle. Já no tempo de Davi, ele sentia isso. Ele faz este apelo a Deus para socorrê-lo, porque a mentira era muito grande. Olha, é bem parecido com o nosso mundo. Mentira está virando verdade, cuidado. Busque a palavra para você ter um rumo, para você ter uma base para saber onde está a verdade. Isso é a palavra de Deus, hein? E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E você sabe, a TV Novo Tempo tem o maior prazer em pregar o Evangelho. E nós fazemos isso aqui com satisfação, não só a TV, mas rádio, as mídias sociais, os cursos bíblicos. E tudo isso é possível graças aos Anjos da Esperança, quem enviamos um abraço muito carinhoso. Se você quiser saber mais sobre os Anjos da Esperança, como ofertar para que esta missão possa ser continuada, é simples, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, tá bem? Temos o maior prazer em atender você e agradecemos a sua cooperação e a sua parceria. Nós estamos todos os dias no ar, todos os dias o YouTube tem um capítulo novo, porque é assim que funciona. Temos um capítulo novo na TV às 6 da manhã, temos um capítulo novo também no YouTube, no NT Play, no Deezer, no Spotify. No YouTube, que é, podemos dizer assim, onde temos o maior acesso de pessoas, 450 mil inscritos, nós estamos lá com a Bíblia toda gravada. Fazemos um apelo para você se inscrever ali também. O canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Mande para os seus amigos o canal. Envie para os seus amigos a cópia do link do programa do dia. Vai ser muito legal eles receberem isso. O Spotify e o Deezer para você escutar, não é? Ou estiver dirigindo, trabalhando em alguma coisa que você precisa ver, não é? Nós temos desde Gênesis gravado ali para você se deliciar. Tá ok? Então, fique ligado aí. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você gratuitamente essa revista, A Cura do Pecado, preparada com muito carinho pelo pastor Rafael Rossi, com 15 temas básicos para o conhecimento da Bíblia, a criação, a origem do pecado. Deus existe? Essa pergunta, né? Devo confiar na Bíblia? Aqui, vários temas para você poder desenvolver, aprender, analisar. É muito importante isso. Basta escrever para este WhatsApp aqui, que é diferente do primeiro que eu passei aqui, tá? Esse é só para o curso. Copie esse número, mande para os amigos, para eles também fazerem o pedido do curso bíblico. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos no segundo capítulo de Neemias. Daqui a pouquinho, não saia daí. Olá,
você que está chegando agora, você que já está nos acompanhando. Nós estamos estudando o livro de Neemias, né? E vamos hoje para o capítulo número 2. Olha que beleza, já estamos no 2. São 13 capítulos, daqui a pouco a gente termina e entra no próximo livro. Bom, no capítulo anterior nós vimos que Neemias era um homem, um alto funcionário do rei, era copeiro, era uma função importante. Vimos que a vida do rei dependia dele experimentar as bebidas. Vai que alguém colocou ali um veneno, né? Ele era um homem de muita responsabilidade e de muita confiança do rei. Muita confiança do rei. E ele estava ali fazendo o seu trabalho quando Anani e outros judeus, seu irmão Anani, e outros judeus disseram: olha, o pessoal lá em Jerusalém está completamente desprezado e na miséria. Ele chorou, ele jejuou, ele orou a Deus e ele se importava com aquele povo. Se importava, era a promessa de Deus. Ele era um alto funcionário, mas nunca deixou de seguir a Deus. Ele não se perdeu diante das benesses que um rei poderia dar para os seus altos funcionários. Não é? Não se apaixonou por isso. Ele mantinha a sua vida firme em Deus. Tem muita gente que perde a visão de Deus quando tem um pouco mais de poder, ou galga funções mais importantes, salários mais altos, vão se esquecendo de Deus. Ele não, ele se importava com as pessoas. Ele se importava com as pessoas. E então ele chora e ora e fala com Deus, termina com confiança a sua oração, o seu rogo. E o capítulo 2 é o tempo em que algo acontece. Isso aconteceu em novembro, dezembro. E em março, abril, ele vai diante do rei. Então aqui diz, no mês de Nisan, que é março, abril mais ou menos nosso, no ano 20º do rei Artaxerxes, né? Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante do rei. Isso é uma coisa interessante, né? O rei está presente, tem alegria, né? Lá na Inglaterra, quando a rainha está ou o rei, né, estão presentes num determinado palácio, a bandeira que indica a presença deles é levantada. O povo se alegra, o rei, a rainha estão aqui, acho que em outros lugares também isso acontecia. Mas é um momento de alegria, né? Um momento de alegria. Quando fui visitar aí um dos palácios aí na Europa, a gente tinha a esperança de que tivesse a bandeira da rainha, no caso, e não tinha bandeira, né? Mas nós ficamos felizes porque era um lugar muito bonito para ver também. Mas o rei estava ali. Devia haver alegria, tristeza diante do rei, não tem cabimento. Ficar na presença do rei é uma bênção muito grande para os seres humanos, né? Apesar que na presença do nosso rei nós podemos ter o coração triste para poder abrir-nos diante dele, né? Mas esse rei aqui era um rei diferenciado e ele apreciava Neemias. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se você não está doente? Estou parafraseando aqui, né? Você não está doente? O que aconteceu com você? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. Temeu. Então deve ser tristeza do coração. O rei, olha que interessante, o rei se preocupava, o rei também se importava, né? Não é bonito isso? Deve ser alguma tristeza do coração. E eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Respeito, inteligência. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, verso 3 agora, hein? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, lembra-se, o capítulo anterior eu falei das portas, vai aparecer muita questão de portas aqui, e o capítulo 3 a gente vai ver que as portas eram importantes. Portas queimadas, né? Mais portas queimadas, no verso 13 aqui aparece de novo portas queimadas, consumidas pelo fogo e tal. Mas como é que eu ficaria feliz com isso? Então disse o rei: que me pedes agora?
Olha, foi imediato. Ele orou, ele esperou no tempo certo, aconteceu. Que me pedes agora? Ora, quando um rei dizia isso, uau! Olha o que Neemias fez. Sabe aquelas orações rápidas? Ele usou uma dessas orações rápidas. O que você me pede? Ele orou a Deus, não é? Orou a Deus do céu e disse, Senhor, o que eu falo? Depender de Deus em todos os momentos. Então, eu disse ao rei, né? Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, olha o respeito, né? Peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Que pedido grandioso! Na lata, depois da oração, Deus deve ter dito assim, não tema, vamos resolver, Jerusalém é importantíssima. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse assim, quanto tempo será a sua ausência? Olha que carinho! Ele era uma pessoa honesta, era uma pessoa que cumpria a sua função de uma maneira que o rei confiava nele. A preocupação do rei não era ele ir para lá, reconstruir. Quando é que você volta? Eu preciso de você aqui. Ele demorou 12 anos, voltou 1 ano e voltou para lá. Interessante isso, não? Quando você volta? E disse ao rei, então o rei, aqui já falei, quando voltarás? O rei continua dizendo do 6, né? Eu ia lendo o 5 aqui. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Só que não fala o prazo aqui, mas ele voltou em 12 anos. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, vai pedindo, né? Deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, lembra que essa é uma expressão bem comum, da além do Eufrates e tal, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei. Para quê? As portas de novo aqui. Para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela do templo. Para os muros da cidade e para as casas, ou para a casa em que deveria alojar-me. E o rei deu as cartas. E aqui diz assim, e o rei mas deu porque a boa mão de Deus era comigo. Lembra-se? Lembra-se disso? A boa mão do Senhor? A boa mão do Senhor estava no livro de Esdras. E a boa mão do Senhor continua aqui, porque é uma sequência, esses livros são uma continuidade. A boa mão do Senhor estava sobre o pedido que ele fez e as atitudes do rei, as ações do rei. E aqui diz que o rei deu, porque a boa mão de Deus era com Neemias. Veja bem, a quem Neemias está atribuindo a glória de conseguir tudo isso? A boa mão do Senhor. É muito fácil a gente se perder nesse momento e dizer assim, olha, eu falei com o rei. Uau, você falou com o rei? E eu disse mais. Eu fiz acontecer isso, eu fui atrás, eu que consegui esse emprego. Aqui diz assim, tudo por causa da boa mão do Senhor. Render graças ao Senhor. Que caminho lindo, que caminho lindo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, diferente de Esdras, né? Foi sem nenhum pedaço do exército do rei. Aqui ele era um cargo oficial, ele era um governador que iria para lá para cumprir um propósito, para refazer os muros, e o rei deu essa autorização. Só que teve gente que não gostou disso. Aqui 2 inimigos já são apresentados. 2. Depois são acrescidos lá no verso 19 mais 2 grupos, né, de pessoas. Sambalate, guarda esse nome aí, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. Os Amonitas eram inimigos ferrenhos do povo de Israel, sempre foram. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ódio. Sambalate estava em Samaria. Samaria que tinha sido feito parte do povo de Israel. Depois houve a divisão, virou a capital do Reino do Norte.
Depois a Síria veio 721, 722 a.C. e devastou o império. E mudou pessoas de lugares, transferiu pessoas. Então o samaritano não era mais judeu completo ou puro. E eles já adoravam outros deuses antes. Então, bom, sempre nós vamos ter inimigos, viu? Pode marcar aí. Tudo que você fizer vai ter gente dizendo, não. Para quê? Quer se aparecer. Por que você quer fazer isso? Não, vai se aparecer. Ou não fala para a pessoa, não é fala para outros, é pior ainda. Aí o que fez Neemias quando chegou em Jerusalém? Ficou 3 dias. Aí ele saiu de noite. Aqui pode ser que dê a ideia que ele saiu algumas noites. Ele só saiu com poucos homens com ele, a segurança. A cidade estava devastada. Saiu de noite para que os habitantes da cidade não vissem qual era o propósito dele. E ele não tinha falado do propósito para ninguém. Quando as cartas chegaram para Sambalate, que era servo do rei também, Artaxerxes, também era servo, porque agora eles dominavam tudo, né? Então aí que ele ficou chateado e bravo. E Tobias também. Tobias tinha parentesco aí com alguns judeus e depois até que ele tinha informações secretas por isso. Aí a história é bem interessante aqui. Mas ele viu a realidade à noite para poder ver as possibilidades. Então aqui está um grande líder. Vê a realidade para ver as possibilidades. A realidade era negativa, era ruim, mas ele viu as possibilidades. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Então ele não declarou para ninguém, diz aqui o verso, ele fez uma investigação, fala das portas novamente, ele no verso 13, né? Ele vai para o sul, ele vai para cá, ele vai para lá, tudo em secreto, para poder anotar o que precisava. Então não sabiam, verso 16, os magistrados, onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado nada. Aos judeus, aos magistrados, aos sacerdotes, aos nobres. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas, de novo as portas aqui, portas queimadas, vinde pois, agora ele faz um convite, reedifiquemos, eu estou junto com vocês. Os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. Então aqui ele fala uma coisa muito importante, né? As portas estão queimadas, os muros estão derribados, vamos deixar de ser opróbrio. Os outros estão zombando da gente. Aqui o inimigo pode entrar a qualquer hora, nós não temos nenhuma segurança aqui dentro. Deus quer que além do templo feito, que construamos este muro de proteção. Os inimigos estão de olho para cá. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus, de novo a boa mão. Guarda bem isso daqui. Estivera comigo, as palavras que eu falei para o rei, o que o rei respondeu. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, fortaleceram as mãos para a boa obra então. Eles ficaram animados. Porém aí, novamente, Sambalate, Samaria, Tobias, Gesem, aumentou. Um arábio, quando souberam, zombaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O rei sabe o que estão fazendo aqui? Imagina, vão construir o muro para vocês ficarem uma nação forte e nos derrotarem? Então lhe respondi. A resposta de Neemias aqui, firme. Disse, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É a mão do Senhor, vocês, não tem nada a ver com isso. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, porém, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês estão fora. Porque eles queriam ficar no meio do povo ali para estragar tudo, né? Então, vocês não fazem parte. Agora o capítulo 3 vai falar dos que trabalharam, os que fizeram parte da reconstrução. E você vai ver aqui 10 portas interessantes e torres, pelo menos 3 torres aqui que eu estou vendo aqui agora. 3 torres, importantíssimas também, e 10 portas. E há significados para essas portas bem interessantes. Mas aqui nesse capítulo nós vimos
que aquele que se importa foi diante do rei. A boa mão do Senhor esteve com ele, ele fez o pedido para o rei aceitou o pedido com uma condição. Quando é que você volta? Porque eu preciso de você aqui também. Vai cuidar dos negócios da família, mas eu quero que você volte. Ele voltou depois de 12 anos. Impressionante isso, né? E mesmo assim ele teve inimigos de fora, e depois ele vai ter alguns inimigos de dentro também, para não reconstruir os muros da cidade. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor se importa conosco, os detalhes pequenos da nossa vida. O Senhor abriu as portas do palácio, do coração de um rei, para que a cidade importante, a cidade santa, onde a tua presença estaria com o povo, onde a tua casa estava estabelecida, onde a restauração dos muros era imperiosa. Senhor, nós te agradecemos por esses caminhos todos abertos para o povo judeu. Nós também queremos encontrar as saídas para os nossos dilemas, as saídas para resolvermos os problemas mais profundos, nossos e da humanidade. A saída para pregarmos o Evangelho, essas pessoas entenderem que precisam do Senhor e de Cristo e do Espírito Santo para a salvação eterna. Dá-nos esta boa visão e o bom braço, as boas mãos do Senhor, guiando-nos por Jesus. Amém. Eu fico por aqui, o programa segue amanhã, capítulo 3, hein? Bonito capítulo, não perca por nada. Até lá. Conta-se uma fábula sobre uma cobra que perseguia um vagalume. Todas as noites, ela se escondia para tentar devorá-lo. Certo dia, cansada de tanta perseguição, o pequeno inseto perguntou à sua seguidora: Dona Cobra, por que a senhora quer tirar minha vida? Do meio da floresta escura e com a voz embargada pelo ódio, ela respondeu: É que o seu brilho me incomoda. Sim, infelizmente existem pessoas que são infelizes ao verem a felicidade dos outros. Este é um quadro pintado pelo 2º capítulo do livro de Neemias. Nesta seção encontramos o surgimento de inimigos com o objetivo de atrapalhar a jornada do povo de Deus. O texto bíblico revela que Neemias recebeu inicialmente uma permissão do rei para retornar e reconstruir Jerusalém. Porém, mesmo com a autorização real, diversos inimigos se levantaram para atrapalhar os planos de Neemias. Veja o relato descrito a partir do verso 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Perceba como o texto bíblico revela o motivo por detrás de tal oposição. Os inimigos simplesmente não se alegravam com o bem dos outros. Eles eram pessoas que se alimentavam do sofrimento alheio. Pessoas felizes lhes causavam infelicidade. Então, para não ver o sucesso dos outros, eles se levantaram para disseminar o fracasso. Que tipo de gente mesquinha! Além de viver no buraco, eles queriam arrastar outros para baixo também. Para não nos tornarmos seres desprezíveis como estes indivíduos, precisamos aprender a apreciar o sucesso dos outros. Afinal, o pior tipo de felicidade é aquela que depende da tristeza alheia.